Bom, vamos falar sobre Brasil e Marrocos, né? Pra quem não sabe, eu sou o Rian, sou analista de desempenho. Vamos falar um pouco sobre esse jogo, os apontamentos que eu tive, sobre por que não funcionou a fase ofensiva, o que o Ancelotti tentou fazer para melhorar no decorrer do jogo, o que que eu penso, o que que eu faria para melhorar essa organização ofensiva nos próximos jogos, no decorrer dessa Copa do Mundo. Primeiro, né, a gente tem que falar que o Brasil parte de uma estrutura de um 4-4-2 para defender e parte inicialmente desse jogo com o Rafinha na esquerda, o Paquetá na direita e o Vini e o Igor Thiago por dentro. Mas quando a gente parte para o time com bola organizado, isso aqui vai mudar essa estrutura. A gente vai ver isso agora, onde o Vini abre na amplitude da esquerda, o Rafinha vem por dentro, fazendo quase essa meia, enquanto o Ibanez, né, o lateral direito, que foi muito comentado, faz a amplitude do lado direito, enquanto o Paquetá fecha por dentro como esse meia, essa dupla de meia com o Rafinha, e o Thiago é esse 9 de profundidade nessa plataforma. A gente tem uma saída de 3 com o Douglas, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, e o Casemiro e o Bruno Guimarães como uma dupla, né, que não funcionou nesse jogo. Eu vou explicar também o porquê. Inicialmente, a gente tem que falar sobre o Ibanez, fazendo esse corredor direito como lateral direito, né, emulando o que o Wesley fazia nesse modelo de jogo, mas o Wesley acabou se machucando, e não tem nenhum jogador com essa característica no elenco. A gente vai ver que isso foi um dos principais problemas, não só pelo o nível do Ibanez no jogo, que apresentou algumas dificuldades, mas porque ele está fora da sua posição, fora do que ele faz de melhor. Isso acabou dificultando o jogo dele, pelo o modelo de jogo que a seleção utilizou nesse momento. A gente vai ver que a bola circulava no Ibanez, né, ele recebia aqui para dar esse corredor. E qual era a função dele? Ele era o cara que tinha que chegar em último terço através de condução, através de arraste, que era o que o Wesley fazia muito bem, mas não é a característica dele. Então ele não tinha esse cacoete de conduzir, de arrastar como um lateral, que é muito diferente de uma condução de um zagueiro. E ele também não tinha gente próxima para fazer essa jogada, para associar, para tentar progredir de outra forma. Então acabava que ele dominava essa bola, às vezes até com o pé errado, para conduzir para frente, facilitava a marcação. O Paquetá estava mais próximo do corredor central do que do corredor direito, isso também não gerava opção. Ele olhava para o sentido da profundidade, o Igor Thiago estava distante, não tinha como acionar. Então ele só olhava para frente, tinha um vazio que era para ele conduzir, só que acabava que ele não tinha esse cacoete de condução, de arraste, de vencer o opositor através dessa condução, dessa imposição. E ele tinha que circular a bola para o Marquinhos. E acabava que o jogo ficava muito nessa condução dele, nessa dificuldade que ele tinha, e o Brasil não conseguia progredir pelo lado direito, porque não tinha associação com o Paquetá, com o Bruno Guimarães, também não tinha essa profundidade com o Igor Thiago, com qualquer outro extremo que viria a estar aqui se o Paquetá não tivesse instruído a ser esse jogador de corredor central. Bom, depois desse problema do Ibanez, né, que foi identificado e impediu a progressão do Brasil no jogo pelo lado direito. O outro problema significativo que eu acredito nesse jogo, que também prejudicou a construção do Brasil e dificultou até o jogo próprio desse atleta, que é o Casemiro, foi a forma como ele estava se posicionando na partida. A gente vai ver que nesse momento, quando a bola caía nos centrais, quem vinha buscar essa bola no pé era o Bruno Guimarães, né, que tem essa qualidade no passe, tem esse passe de cultura, mas ele recebia essa posse e o time se estabelecia com 2 meias, com o Casemiro e o Paquetá, mas não é essa característica do Casemiro. O Casemiro é um cara para receber essa bola na base, para acionar os extremos em diagonal longa, mas ele baixava aqui em entrelinhas, fazer essa dupla com o Paquetá, com o Rafinha sendo uma opção de profundidade junto com o Igor Thiago, e ele não é essa característica. Muitas vezes ele tinha que receber essa bola de costas, né, e distante de todos os atletas. A gente vê que ele domina essa bola de costa e ele está distante de todo mundo. Primeiro, ele não tem essa característica de dominar de costa, de girar na pressão. Então ele já vai ter essa dificuldade e ele está longe. Está longe do Paquetá, que vai estar aqui, ele não vai conseguir acionar o Paquetá. O Vini e o Rafinha estavam até tão próximos, mas ele não ia ter essa condição de girar de costas para encontrar esses dois. Então ele tinha ou que voltar a bola, ou ele ia tentar girar, tentar fazer outra ação e acabava perdendo a posse. Então, a forma como o time se estruturou, com o Paquetá baixando muito aqui no corredor
no corredor central, aqui no entrelinhas. Eu posso até tentar botar uma imagem aqui, se a FIFA não derrubar. Prejudicou muito, principalmente o jogo do Paquetá, do Casemiro, que baixava nesse entrelinhas, que acabava que não tinha essa capacidade, né? Ele é um fenômeno recebendo aqui no pé, circulando a posse, defensivamente é muito bom, duelando, antecipando, fazendo coberturas, mas ele, dessa forma aqui, não é interessante. Ele recebendo bola de costas, ele estando muito avançado aqui, não é condição. Então, ele tinha essa dificuldade, recebia a bola de costas e no fim acabava que a equipe não conseguia progredir por esse lado e ele acabava ou sofrendo a falta ou errando o domínio e cedendo a posse para o Marrocos. Isso dificultava a nossa construção. Bom, dado essas condições, o Ancelotti tentou mudar após a parada técnica, da hidratação, né? Após o gol também do Marrocos, ele tentou mudar e ele partiu para outra variação que também é muito interessante e também tem que se valorizar, pois o Ancelotti só tem um ano de trabalho e ele já tem várias variações, né? A gente pode debater se está dando certo, se não dá, qual é a mais efetiva, mas ele tem variações nesse modelo de jogo, 4-2-4, um 4-4-2 mais alinhado, um extremo baixando por dentro, 4-3-3. Isso é muito interessante para quem tem um ano de trabalho, né, na seleção, que tem um contexto de pouco treinamento. E ele inverte o Rafinha e o Paquetá, né, de corredor, e a gente vai ver que isso fica mais interessante. É o melhor momento do Brasil no jogo, o momento que o Brasil consegue fazer o gol, consegue se estruturar um pouco mais, que fazendo um 4-3-3, né, com o Paquetá partindo da esquerda para dentro, fazendo um tripé junto com o Casemiro e o Bruno Guimarães, o Rafinha sendo esse cara da amplitude pelo lado direito, o Vini sendo o cara da amplitude pelo lado esquerdo e o Igor Thiago centralizado. A gente vai ver que agora o Ibanez, quando recebia essa posse, ele tinha mais jogadores próximos, ele não precisava ser o extremo basicamente do lado direito, o cara que vai dar essa profundidade, o cara que vai progredir, fazer a equipe progredir. Ele recebia a posse, por ser um tripé, o Casemiro já estava um pouco mais próximo dele para associar, para receber essa posse, não deixar ele tão sozinho. E ele olhava para frente e ele não tinha mais o espaço vazio para conduzir. Ele viu o Rafinha nesse sentido aqui, da profundidade, para ele acionar o Rafinha tanto em bola longa, tanto com o Rafinha apoiando para receber. Então ele não estava mais tão sozinho nesse corredor direito. Ele poderia associar e não estar sozinho, como eu falei, e ter essa dificuldade. Agora, do lado esquerdo, foi o ponto mais evidente, mais positivo, quando a equipe variou para esse 4-3-3. Por mais que o Paquetá tenha feito a partida abaixo, tecnicamente principalmente, errando alguns apoios, algumas sustentações de cortes que ele não costuma errar no contexto de clube, a gente via que a bola caía no corredor esquerdo, a gente tinha o Paquetá por dentro para receber essa posse, que no início do jogo era o Casemiro que estava recebendo essa bola de cortes aqui, e a gente acionava o Vini. Quando a bola entrava no Vini nessa situação de 1 contra 1, o Paquetá pesava a área junto com o Igor Thiago, tinha o Rafinha do lado oposto, e a gente tinha essa liberdade do Bruno Guimarães, que partia do tripé do lado direito, mas tinha essa habilidade de circular por dentro, pelo corredor, já que o Paquetá estava ocupando a área. E ainda assim, a gente ainda tinha uma linha estruturada para defender transição, com o Casemiro mais próximo dos zagueiros, os zagueiros mais postados, o Ibanez também, e o Douglas Santos, que em alguns momentos ultrapassava, mas não era isso a principal característica dele, ultrapassar. Ele fez isso em alguns momentos do jogo, mas não era a característica principal. Então ele se postava mais e a gente tinha 5 jogadores para defender, jogadores pesando na área, o Bruno Guimarães mais próximo aqui na entrada da área e o Vini no 1 contra 1, que é o ponto principal dessa seleção. Foi assim que saiu o gol, com o Bruno mais próximo acionando o Vinícius, o Paquetá e o Igor dentro da área, fixando, e o Rafinha também. Bom, falando sobre essas variações do Brasil, de 4-2-4, 4-3-3, eu quero dar agora a minha opinião, que eu faria para os próximos jogos, ou talvez para o próximo jogo, porque cada jogo a gente tem alguma variação, tem alguma mudança. Mas eu entraria dessa forma, vou explicar tudo que eu pensei, mas a linha de defesa eu mudaria o Ibanez pelo Danilo, que entrou bem, tem mais cacoete de lateral, ultrapassa melhor, por mais que não seja a sua característica principal. Colocaria o Luiz Henrique
no lugar do Paquetá e colocaria o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago, fazendo o Matheus nesse corredor esquerdo, defendendo. E a gente vai ver que vai ter alterações quando a equipe tiver com bola. E no meio, para manter essas características do que o Ancelotti tem pensado, do que como foi o primeiro jogo, eu acionaria o Danilo no lugar do Casemiro. É um ponto que vem sido muito recorrente nas seleções, a equipe jogar com dois segundos médios, 2,8, digamos assim. A Espanha joga assim, com Pedro, Fabian Ruiz. Portugal joga com Vitinha, João Neves. Então, tem caído por terra essa tendência de só jogar com 5 e um 8, ou jogar com 5 e 2 8 aqui. Então, a gente pode jogar assim com 2 8. E eu acho que o Danilo e o Bruno Guimarães tem essas características. E na frente o Vini e o Rafinha, a gente vai ver que com bola isso vai mudar um pouco, né? A gente vai ver quando a bola cai no corredor direito, a gente vai ver que o Vini é esse cara que dá corredor esquerdo. E a gente vai ver a bola no Danilo, o Luiz Henrique dá a opção na amplitude, o Bruno Guimarães aproxima mais como esse segundo, enquanto o Danilo fica mais, sendo entre aspas, né, esse primeiro. O Rafinha, eu acredito que para ser esse 9 de ruptura é melhor do que o Igor Thiago para romper aqui desse corredor. E o Matheus Cunha vem para ser quase esse 10 aqui, tem uma opção mais próxima de corredor central. Então a bola cai no Danilo, a gente vai ter a opção aqui do 1 contra 1 do Luiz Henrique com o opositor. Ele é muito forte nesse contra 1, essa condução para dentro. O Matheus Cunha pisando na área junto com o Rafinha, né, a área sempre pesada. E o Vini do lado oposto, você ainda tem aqui o Bruno Guimarães por dentro, tem um passe de retorno por Danilo. E uma coisa que eu vi muito no jogo da seleção e é pouco explorado e a gente poderia fazer mais, é a ultrapassagem dos laterais. Mas a gente pode falar, mas os nossos laterais não têm essa capacidade, são laterais mais defensivos. Mas eu vejo que os laterais do Brasil ultrapassam não para gerar cruzamento, não para eles receberem essa bola e cruzar na área, mas sim para fixar defensores e o extremo ter mais capacidade, ter mais condição de ir para esse contra um, de cortar para dentro, de ir para o fundo. Então, essa bola não seria aqui do Luiz Henrique no Danilo. Seria do Luiz Henrique para ele mesmo no contra um e o Danilo ultrapassando para fixar defensores, para arrastar alguém aqui dessa última linha. E aí eu vejo o Brasil fazendo um pouco isso. Em alguns momentos os laterais ultrapassam e os extremos já soltam a bola neles. E não é isso que eu penso. Eu penso que esses laterais teriam essa função de fixar a última linha, gerando mais facilidade nesse 1 contra 1. A gente vai para o outro lado, a gente tem uma coisa parecida. A bola vai cair no Douglas Santos, a gente vai ver aqui a troca, né, do Vini com o Matheus Cunha no momento ofensivo. E a mesma coisa, só que do outro lado. O Danilo sendo esse apoio pelo corredor esquerdo, o Bruno ficando um pouco mais, o Matheus e o Rafinha na área e o Luiz Henrique do lado oposto. A bola vai cair no Vini, a gente vai ver o Matheus Cunha dentro da área, o Rafinha também, o Danilo mais próximo, né? O Luiz Henrique do lado oposto e mais uma vez o Douglas Santos ultrapassando, ele ultrapassa bem. Se acertar mais cruzamentos, fica mais indefetiva essa ultrapassagem dele, mas não é para ele receber essa bola toda vez, é para ele fixar a última linha, fixar um lateral, um zagueiro e ter o Vini aqui num contra um com mais tranquilidade, com mais facilidade, para vencer o duelo, para entrar dentro da área, para finalizar, sem precisar tocar essa bola no lateral. Então é isso, esses foram alguns dos meus pensamentos sobre o jogo, alguns apontamentos sobre a fase ofensiva do Brasil. Comenta mais se você quiser sobre outra seleção, eu tô acompanhando bastante a Copa do Mundo, sobre a própria seleção brasileira. Fala o que você achou dessa minha proposição do Danilo no meio, do Matheus e do Luiz Henrique, dessa ultrapassagem dos laterais. É isso, tamo junto.